E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês o processo de confecção da atividade de poliacetal. Vocês vão estar confeccionando uma pecinha bem simples, com operações básicas. Então essa é a peça que vocês vão confeccionar. Basicamente uma buchinha aí com uma rosca na parte frontal dela. Bem tranquilo, só operações básicas. Até a rosca vocês não vão estar cortando ela manualmente na máquina, vocês vão estar cortando ela com o cocinete. Bem tranquilo, eu vou mostrar para vocês passo a passo de como vocês vão estar confeccionando isso. Na parte de baixo do projeto vocês vão estar visualizando que tem um breve planejamento para vocês estarem utilizando como referência. Vocês vão estar utilizando um poliacetal de 2 polegadas para ter a peça vai dar um diâmetro externo de 38. Vocês vão ter um material aí de 2 polegadas para ter um metal razoável para vocês aprender a fazer o processo de usinagem, né? Então vocês vão ter aí seus 14 milímetros para estar fazendo de desbaste de diâmetro e depois vocês vão perfilar ela conforme o projeto, certo? Ferramentas já estão montadas, então o que eu vou fazer uso que é o bits com a fiação para material polímero, né, para material macio, e o bedame para estar fazendo o sangramento lá do canal, já está montado. A rosca nós vamos fazer manualmente, então depois eu explico para vocês como vocês vão cortar essa rosca, certo? Eu vou estar demonstrando passo a passo para vocês, e aí se surgir alguma dúvida vocês podem deixar nos comentários aí, ou fazer o questionamento durante a aula. Para fazer a fixação, o que vocês vão analisar? Sempre a face que está mais boa ou mais reta, né? Com um alinhamento perpendicular melhor, certo? Por quê? Porque aí vocês precisam tirar menos material e vocês perdem menos tempo. O outro lado vocês fazem quando vocês virar a peça e fazer a segunda etapa dela. O que vocês vão analisar? Vocês vão sempre analisar o lado mais bom para otimizar o tempo de vocês. Aqui vocês não vão precisar se preocupar muito com comprimento e diâmetro, porque vocês têm um sobremetal bem grande, justamente com o intuito de vocês realizarem vários passes de desbaste, então que vocês não vão se preocupar muito com isso. Fixação, gurizada. Abre, castanha, peça. Aqui vocês vão estar fazendo o faceamento e o desbaste do diâmetro de 38, então o desbaste do diâmetro de 38 ele tem 25,7 milímetros, vocês vão estar utilizando metade da peça para fora e tá fazendo o desbaste um pouquinho mais grande do que está pedindo no projeto, certo? Na hora de fazer a fixação, vocês podem estar girando a peça e ir apertando a placa ao mesmo tempo para estar fixando no ponto de diâmetro menor. Assim vocês vão garantir um alinhamento bem preciso. Apertem, é importante que vocês apertem bem. Como não vai ter tanto esforço, é difícil que ela movimente da placa, mas é interessante que vocês apertem bem. Ferramenta de faceamento, lembrem de fazer uma breve inclinação ou uma pequena inclinação, onde vocês tenham contato com a ponta da ferramenta antes do que a lateral. Vocês podem trazer ela perto da peça para fazer essa análise de onde ela está encostando, e aí vocês vão travar o castelo. Cálculo de rotação de acordo com fórmula padrão já deve estar calculado. Vocês precisam se organizar e fazer esse cálculo antes, em função da ferramenta, em função do material e do processo. Seleção da máquina, conforme nos outros vídeos eu já expliquei, vocês vão selecionar a rotação. Essa é uma atividade manual, vocês não vão estar utilizando o avanço automático para fazer o desbaste dela, vai ser um desbaste manual nessa tarefa. Numa próxima tarefa vocês vão estar fazendo uso do avanço automático. Então, manual, vocês não precisam se estressar de regular o avanço automático. Então vocês vão fazer o faceamento de primeiro momento e depois vocês vão fazer o desbaste do 28. Feito o faceamento,
Aqui foi necessário um passe só, vocês fizeram o faceamento, saiu todas as imperfeições da peça, vocês não precisam se preocupar com o comprimento total agora, o faceamento é só para vocês limpar essa face. Tá limpo, não tem mais o que vocês se preocupar. Agora vocês vão partir pro desbaste. Vocês vão fazer o zeramento da ferramenta e depois vão realizar o desbaste. Depois do primeiro passe, vocês vão dar uma conferida no diâmetro. Vocês têm bastante material para estar tirando, mas é sempre bom vocês confiram o diâmetro. E a partir disso vocês vão ter um valor de referência para dar sequência. Vocês não precisam conferir o diâmetro a cada passe que vocês vão dar, mas para ter uma noção no começo, quando você chegar perto lá dos 38, vocês fazem uma outra medição antes de concluir o diâmetro dessa peça. Agora vocês chegam num valor próximo do que vocês estão querendo, que é os 38. Eu estou com 38,3. Vou só fazer os outros 3 décimos no último passe e vou concluir a minha peça. Vocês vão estar com uma tolerância especificada em projeto de mais ou menos 1/10 para a primeira atividade, que é até vocês entenderem o funcionamento da máquina. E vocês precisam chanfrar esse canto com 1 milímetro de chanfro 45 graus. Vocês não têm uma precisão grande disso, porque não vai ter aplicação nenhuma. O que vocês podem fazer para fazer esse chanfro? Inclinar a face da ferramenta mais ou menos em 45 graus. Vocês vão trazer ela lá perto da peça e aí vocês vão estar conferindo se a placa não vai bater. Ó, vai bater, então vocês não conseguem fazer com o bits. Vocês vão girar, inclinar a frente aqui do bedame mais ou menos em 45 graus, travar e vocês vão estar fazendo esse chanfro. Como é um chanfro em 45 graus, então tanto faz vocês fazer o avanço transversalmente ou longitudinalmente, porque ele vai tirar a mesma quantia. Então vocês podem operar com o caro superior por ser mais fácil, por ser mais preciso. Chanfrinho feito, agora eu vou virar essa peça e vou fazer o outro lado. Então a primeira parte do projeto, faceamento e desbaste com 38, independente do comprimento do 38, está feito. Agora o que pede aqui para a gente estar fazendo? Virando a peça e fazer o resto do perfil, onde a gente vai acertar comprimento total, fazer o desbaste do diâmetro de 16 da rosca, fazer o ângulo de 15 graus e o sangramento do alívio do final da rosca, certo? Depois a gente vai estar cortando a rosca dessa peça. Vocês vão fazer o que agora? Vocês vão medir o comprimento total, peguem sempre o lado menor, ela está cortada torta, né? Então vocês vão medir sempre o lado menor, está com 83, precisa ficar com 80. Então tem ainda bastante material para vocês tirar. Façam a fixação de novo e vocês vão estar fazendo o faceamento dela antes de ter certeza da quantidade de material exato que vocês precisam tirar. Como vocês não têm a superfície plana, vocês não têm parâmetro
100% certo, então é interessante que vocês façam esse faceamento. Aqui não importa se a peça não limpar por um todo, porque é só para vocês terem uma base para fazer a medição do comprimento total. Vocês vão precisar sacar essa peça fora, porque senão vocês não conseguem medir o comprimento total. O ideal não é, mas nesse caso vocês precisam. Ela ficou um pouquinho aqui, não sei se vai dar para ver, um pouquinho aqui sem limpar. Aqui ó, na beiradinha, mas não tem problema, meçam pela parte boa. 82 e 70, então eu preciso tirar mais 2,70. A ideia agora é que eu tiro esses 2,70 faceando, é pouco material, se fosse um comprimento maior era interessante que vocês tirassem desbastando e não faceando, mas como é pouco, vocês conseguem fazer pelo faceamento. Tirem em torno de 2,5, depois tirem a peça, confiram, ver se vai fechar o valor certo, e aí vocês tiram, se precisar, os outros 2 décimos ou a quantidade que for necessária. Feito isso, vocês vão fazer a conferência do comprimento 80,2. Fechou os 2 décimos que faltavam. Agora vocês vão estar tirando esses 2 décimos com cuidado, com um avanço relativamente pequeno e controlado para dar acabamento nessa superfície. Feito isso, feito o faceamento, é interessante que vocês façam um furo de centro utilizando a broquinha de centro. Broquinha de centro 8, não tem necessidade de vocês pegar uma 10, porque não é uma peça que vai ter um esforço grande, só para vocês terem um apoio a mais na hora de estar realizando os desbastes, para colocar ela mais para fora, fica mais fácil para vocês. Vão trazer um caro móvel aqui próximo, vocês vão fazer a trava pela trava rápida, não tem necessidade de vocês travar pela porca. Rotação adequada pela tabela que a norma traz, então pelo diâmetro da broca, em função do material que vocês vão estar furando, vocês vão ter uma rotação, selecionem e vocês vão realizar a furação do furo de centro até a metade do cone, é suficiente. Feito o furo, vocês vão estar soltando essa peça e aí vocês vão estar posicionando ela mais para fora para terminar de fazer o desbaste do diâmetro de 50, deixar certo o desbaste do diâmetro de 16 para fazer a rosca depois, realizar o canal e depois fazer o cone. Vocês podem prender lá na pontinha aí, em torno dos seus 10 milímetros é suficiente, porque vocês vão ter apoio do contraponto. Posicionem a ferramenta de modo que ela fique antes da peça para que vocês tenham acesso. Aí vocês vão posicionar o contraponto, travar o mangote, desculpa, travar ele e fazer o encosto na peça. Depois vocês vão travar o mangote aqui. Aqui agora a gente vai fazer um pré-desbaste com os 38 para ficar proporcional ao que já está. Posterior a gente vai estar fazendo o desbaste com diâmetro de 16. Depois o sangramento e o cone. O cone e o sangramento é indiferente, vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor, que não altera nada no resultado final. O interessante é que o sangramento seja feito antes, mas como eu disse, nada impede. Como eu comentei com vocês antes, vocês vão fazer um desbaste mais grosseiro, não sei se vocês vão com uma medida, só para aproximar ela. E agora vocês vão fazer o desbaste de 16 com um comprimento de 30. Comprimento de 30 até o final do sangramento. Então vocês não têm necessidade de cortar nos 30 já de tacada. Vocês podem estar cortando com 29 e depois aquele outro 1 milímetro vocês cortam com o bedume no processo de sangramento. Vocês vão estar travando o instrumento de vocês em 29, utilizando a medição por encosto, posicionar ele na frente da peça, né?
aqui, não na parte superior, porque é onde tem a ferramenta. A ponta da ferramenta vai ficar alinhada com a extremidade frontal, ou a parte da frente do instrumento, para dar o posicionamento para vocês dos 29 milímetros. Não encostem a ferramenta no paquímetro e nem na peça por enquanto. Alinhem a ponta com a face do paquímetro, alinhada, vocês vão estar fazendo uma marcaçãozinha na peça. Lembrem do apoio. Esse risco que vocês fizeram é para ter uma base até onde vocês precisam ir, até onde vocês precisam desbastar. Como eu comentei, o comprimento é 30, vocês marcaram 29, assim se vocês passar um pouquinho do 29 não vai ter problema no resultado final. Agora vocês vão medir o diâmetro aqui, só para ter como referência, para saber quanto material vocês precisam tirar, tá com 39 ainda. Vocês precisam deixar com 16. Vocês têm aí 23 milímetros de diâmetro para estar cortando. Vocês vão cortar, lembrem do ângulo da ferramenta aqui, tem que ficar um ângulo de 90 graus entre o final do diâmetro de 16 com o diâmetro de 38, vocês precisam deixar essa ferramenta inclinada o suficiente para acontecer isso. Agora vocês têm duas possibilidades, possivelmente o castelo vai bater no mangote, se vocês inclinar mais. Então vocês podem soltar essa peça e posicioná-la para dentro da placa e deixar de usar o contraponto, porque agora vocês não vão ter influência nenhuma do contraponto, porque não precisa fazer o cone agora. Ou vocês soltam o suporte do bedame e posicionam ele mais para fora. Então o que é melhor é você soltar a peça e posicioná-la mais para dentro. Ela vai ficar mais firme e consequentemente não vai vibrar tanto quanto se vocês posicionassem o suporte da ferramenta mais para fora. Feito o posicionamento, vocês vão fazer o resto do desbaste até fechar o diâmetro de 16. Feito esse desbaste com o diâmetro de 16, vocês vão fazer o processo de chanfro como do outro lado. Aqui pede um chanfro de 2 por 45, então mesmo processo, só que 2 milímetros agora. Ele é um pouquinho maior para fazer o alívio na hora que o cocinete vai estar cortando a rosca. Então nesse vídeo, gurizada, vai ser essa parte que eu vou demonstrar da peça para vocês, é os dois desbastes, certo? Então vocês fizeram o diâmetro maior, o desbaste menor, aqui ele está com 29, vocês precisam ainda terminar ele, deixar ele com 30 e fazer o cone e a rosca. No próximo vídeo eu vou demonstrar para vocês a parte do sangramento, a parte de fazer o corte com o ângulo de 15 graus e a parte de enroscamento.